gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fê. Eita porcaria, a luz tá caindo aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E novamente me perdoem pela iluminação, que eu tô gravando de noite, então tá bem escuro. Enfim, gente, hoje vamos de histórias dos vilões que todo mundo deveria saber de Boku no Hero Academia. É do canal Jovem Otaku, cara. Nossa, cara, eu recomendo muito esse canal, muito bom mesmo. Eu sempre assisto os vídeos dele, cara, que conteúdo massa, muito bem editado, massa pra caramba, gente, recomendo muito. E é isso, gente, se vocês gostarem, deixa o like, se inscrevam e vão lá no canal do cara, porque não custa, né, cara, o cara arrasa demais. E bora ver esse vídeo aí. Você conhece a história dos vilões? Porque eles se tornaram Pior vilões? que não. Você Boku não no conhece, Hero não é tem um dos meus problema, animes porque favoritos, neste vídeo estarei mas eu contando não a sei história muito de a três história deles, deles. do Shigaraki, da Toga e do Kurogiri. Nossa, cara. Mas antes de começar Shigaraki. o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no Já canal, inscrita. porque eu vou estar trazendo mais vídeos tops como este, e você não quer perder nenhum, não é? Então, se inscreve aí e vamos pro Com vídeo. certeza. O Shigaraki nasceu com o nome de Tenko Shimura. Ele era no filho mangá. da Nao Shimura e do Kotaro Shimura, e tinha uma irmã mais velha chamada Hana Shimura. Quando ele era criança, ele era fascinado por heróis, mas seu pai não tolerava esses seus atos, e muitas vezes punia ele por causa disso, Nossa, colocando-o ridículo. do lado de fora da casa. Ele não parecia ter uma individualidade, mas sofria de algumas mudanças físicas desconhecidas em seu corpo. Mas a sua mãe e seus avós sempre estavam lá para ajudá-lo e o encorajar, assim como a sua irmã. E um dia, a sua irmã mostrou para ele uma foto do que eles aprenderam ser um herói. Mas o seu pai descobriu sobre isso e começou a punir o Tomura enquanto xingava os heróis por abandonarem suas famílias para ir proteger outras pessoas. O sofrimento do Tomura foi observado por seus outros parentes, e mesmo ele implorando por ajuda, ninguém fez nada e apenas ficaram olhando Sempre com assim, né? horror. E como era de costume, ele ficou do lado de fora da casa. Mas enquanto estava lá, ele começou a falar para seu cachorro como ele odiava a todos por deixá-lo sofrer. E enquanto ele estava segurando seu cachorro, sua individualidade foi despertada. E isso fez com que o seu cachorro desmoronasse em suas mãos. E depois disso, a sua irmã saiu para se desculpar com ele, por não conseguir defendê-lo. Mas quando ela viu o cachorro morto ao lado dele, saiu correndo. Então, ele vai atrás dela e acaba desintegrando ela acidentalmente. E com caraca. isso, os avós e a mãe dele correram para fora para ver o que estava acontecendo. Então, ele acabou matando todos eles. E quando seu pai saiu e viu o caos que havia acontecido, o Tomura correu até ele pedindo ajuda, mas seu pai, assustado, pegou algumas ferramentas de jardinagem para se proteger. Então, com isso, ele ficou enfurecido e atacou seu pai, mas desta vez com total intenção de matá-lo, e tocou seu rosto. E no final das contas, a propagação da deterioração acabou destruindo a casa inteira. Após a morte da sua família, ele foi forçado a viver sozinho nas ruas. As pessoas que passavam nunca ofereciam ajuda, porque presumiam que um herói iria ajudar ele. Então, eles fingiam não notá-lo, mas um herói nunca apareceu para ajudá-lo. E um dia, um homem chamado All-For-One o salvou, e culpou a sociedade pela razão dele não ter sido salvo antes. O All-For-One usou esse incidente como um meio de estimular o ódio do Tomura pelos heróis, e começou a prepará-lo como seu filho adotivo. Ele recebeu seu próprio quarto do All-For-One, e o Kyūdai Garaki presenteou o menino com as mãos desencarnadas de seus familiares falecidos. Que horror! O All-For-One ensinou ele a aceitar as emoções que sentia, e ele fez exatamente isso, matando 2 bandidos e adicionando também as suas mãos ao seu visual. Por isso que E ele foi sempre depois coloca as disso que o mãos. All-For-One deu pra ele o nome de Tomura Shigaraki e o criou como parte da Liga dos Vilões, para no futuro se tornar o líder da organização. Nossa, o cara é foda, essa né? foi uma história de arrepiar, Como não todo é mesmo? vilão Mas tem mesmo história assim, triste. essa não é a pior história. Vamos agora ver a história da Himiko Vamos Toga. ver o... Himiko a série nasceu dela. como a filha mais velha da família Toga. Conforme sua individualidade ia surgindo, ela começou a demonstrar um interesse bastante perturbador por sangue. E certa vez, ainda quando criança, ela levou um pássaro morto e ensanguentado até seus pais, tentando deixar eles felizes, porque para ela aquilo era fofo e bonito. Ela chegou até a beijar o pássaro e ficar bastante encantada com seu sangue. E isso deixou seus pais muito preocupados e enojados com seu comportamento.
Seus pais tentaram suprimi-la desses desejos, colocando uma pressão imensa sobre ela para ela ser normal. Ela escondeu com sucesso esse lado de si mesma de forma tão completa que na época em que era aluna do ensino médio, ela era conhecida por seus colegas como uma garota alegre e bem comportada. Mas tudo isso mudou quando ela viu um menino frequentando sua escola chamado Saito. Ele estava lutando na escola e ficou coberto de hematomas de sangue. Isso despertou seus sentimentos e suas tendências anormais reprimidas e fez com que ela achasse que estava apaixonada por ele. Depois de um tempo, ela não aguentando mais se segurar, atacou o garoto usando um estilete e depois disso, ela enfiou um canudo em sua ferida e começou a sugar todo o seu sangue enquanto chorava. E de acordo com um colega de classe que havia testemunhado o ataque, ela tinha uma expressão de êxtase. Logo depois, ela desapareceu e se escondeu da polícia e dos heróis profissionais, já que agora ela era uma suspeita procurada por causa do ataque. E mais tarde ela se tornou a principal suspeita em vários assassinatos envolvendo derramamento de sangue, onde os corpos eram encontrados totalmente secos, sem nenhuma gota de sangue. Não me diga mas que ela mesmo assim, ela tudo conseguiu assim, escapar de todos eles, até que ela se juntou oficialmente à Liga dos Vilões. Essa foi outra história macabra e bem perturbadora, mas ainda tem uma história envolvendo outro dos vilões que pra mim é a pior de todas, é a do Kurogiri. Para começar a história do Kurogiri, precisamos primeiro conhecer a história do Oboro Shirakumo. Vocês vão entender, e essa história é a mais doida de todas. Ai, você cara, achou já as me outras arrepiei já, sinistras? não. Isso porque você ainda não conhece a história do Kurogiri, mas então vamos pra história. Durante o primeiro ano do Oboro na Oa, ele conheceu o Shota Izawa e o Hisashi Yamada, e eles se tornaram melhores amigos. Eles também eram amigos da Nemuri Kayama. A individualidade do Oboro era a capacidade de criar nuvens, e ele poderia criar nuvens densas o suficiente para voar em cima delas. A turma do Oboro precisava estudar, então perguntaram para a Nemuri se ela já tinha um local de estudo, e com isso eles foram fazer seus estudos com a Sua Alteza Púrpura, e seu grupo começou a se chamar Revolução Púrpura. Um dia no campo, estava acontecendo um assalto, e Oboro e Nemuri entraram em cena. Nemuri gritou que a agência da Revolução Púrpura havia chegado, e o vilão já entrou em pânico, e usou sua individualidade de fumaça para tentar fugir. Enquanto a fumaça se espalhava, o vilão começou a escapar, e o Oboro começou a persegui-lo, mas a Nemuri parou ele e disse que a fumaça poderia ser tóxica, e que os dois deveriam priorizar a evacuação dos cidadãos. Então, o Oboro gritou com o Shota para parar o vilão, mas a fumaça não deixou ele apagar a individualidade do vilão, e depois de um tempo, o Sua Alteza Púrpura chegou. Depois que o vilão escapou, Sua Alteza Púrpura elogiou o Oboro por sua reação rápida, sem hesitação, mas ele também criticou o Shota, não por não conseguir prender o vilão, mas por nunca sorrir. Sua Alteza Púrpura o aconselhou a sorrir mais para transmitir confiança e esperança às pessoas. Mais tarde naquela noite, Oboro e Shota estavam no vestiário, e Shota estava pensando no conselho do Sua Alteza Púrpura, e também estava triste por ter deixado o vilão escapar, mas Oboro tranquilizou dizendo que ele deveria apenas continuar sorrindo, mesmo que fizesse uma besteira. Então Shota sorriu. Então, Oboro perguntou a Shota o que ele faria contra o vilão se o encontrasse de novo. E o Shota não sabia o que fazer, porque a fumaça iria irritar seus olhos se ele se aproximasse, e se estivesse muito longe, não poderia usar sua individualidade. Então, o Oboro disse que poderia emprestar seus óculos para o Shota, para que seu amigo pudesse se aproximar do vilão sem que a fumaça entrasse nos seus olhos. Poucos dias depois, enquanto patrulhava, Shota avistou o mesmo vilão novamente, mas agora, graças aos óculos de proteção do Oboro, ele foi capaz de avançar mais perto do que da última vez e apagar a individualidade do vilão. O vilão atacou Shota com raiva, mas foi pego de surpresa quando Oboro saltou de repente de sua nuvem, conseguindo derrotar o vilão com seu bastão. Oboro e Shota imobilizaram o vilão com sucesso e venceram. Sua Alteza Púrpura parabenizou os dois pelo trabalho em equipe. Um tempo depois, Oboro estava patrulhando com o Shota, até que a Nemuri apareceu e deu uma ordem para começar a evacuar a área, porque um vilão poderoso estava causando estragos. O vilão Garvey apareceu, fazendo-os entrar em pânico. A individualidade do Garvey é que ele pode devorar os ataques recebidos, e ele armazena esses ataques em pedaços que se formam em suas costas, e ele pode lançar esses ataques armazenados sempre que quiser. E por causa disso, ele começou a lançar seus ataques armazenados destruindo a cidade, causando uma destruição em massa.
e alguns escombros começaram a cair, e iriam cair em cima de algumas crianças, mas Oboro rapidamente criou uma nuvem acima deles para protegê-los. Por proteger as crianças, ele acabou ficando indefeso, e alguns escombros caíram em cima dele. Enquanto isso, o Shota encarou o Garvey de frente, e ele estava ouvindo a voz do Oboro guiando ele, e ele conseguiu derrotar o vilão, mas quando ele estava sendo elogiado por sua ação, ele disse que foi um esforço de equipe com seu parceiro, o Oboro, porque ele estava torcendo por ele. Então ele perguntou para Nemuri como estavam as feridas de Oboro, mas ela não respondeu, e presumindo o pior, Shota disse que ele deveria ser levado ao hospital imediatamente. Perto dali, Hisashi avistou o alto-falante do Oboro e o pegaram, mas ele estava quebrado, então não era ele que estava torcendo pelo Shota. E quando o Shota se aproximou dos escombros, ele viu o corpo do Oboro coberto de sangue. Após a morte do Oboro, o All For One roubou o corpo dele antes de ser cremado. Ele deu seu corpo ao Kyūdai Garaki, que o submeteu a vários experimentos até que de alguma forma o ressuscitou como um Nomu, o Kurogiri. O Kurogiri se comporta de maneira diferente do Oboro, e mesmo que ele tenha alguns aspectos da sua personalidade anterior, ele não se lembra de nada em sua vida como o Oboro Shirakumo. Em vez disso, ele foi condicionado a ajudar e proteger o Tomura Shigaraki. Essa história acaba sendo bem macabra, porque justo o melhor amigo do Shota Aizawa, um grande herói atualmente, foi transformado em um dos principais vilões da Liga dos Vilões. E isso traz um ar de mistério à série. O que o Shota Aizawa fará quando descobrir quem o Kurogiri é realmente? Cara, é muito interessante entender a história dos vilões, porque sempre tem uma tragédia envolvida. E se você gostou, se inscreva no canal para você receber todos os novos vídeos, com que certeza, eu garanto cara, vão estar top demais. E se você quiser uma parte 2 deste vídeo, onde eu conto a história de alguns outros vilões, já deixa o like e comenta aí. E agora, para você que chegou até aqui, comente. Oromaito careca. Cara, meu, que absurdo. Tipo, eu assisti, eu não terminei, né, porque eu não achei o restante dos episódios, mas eu gosto muito desse anime de verdade. E, cara, eu não sabia de todas as histórias, porque, pelo que eu vejo, ele só tem no mangá, né? Gente, a história que eu achei mais bizarra foi da Toga, cara. Que mulher louca, cara, na moral. A primeira eu achei, tipo, bem louquinha, mas nem tanto. A última também. Eu achei lá aquelas coisas, mas eu estou curiosa pra saber o que vai acontecer quando o professor lá, que eu não sei o nome, descobrir que é ele, cara. Que loucura, meu. Que loucura. Gente, é isso, gente. Nossa, a história da Toga, credo, cara, que louco, na moral. É isso, gente. Comentem aí qual a história que vocês acharam mais absurda, cara, na moral, porque, olha, esses vilões são muito loucos. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscrevam, por favor. E vão lá no canal dele, cara, porque, olha, deve ter dado uma trabalheira fazer isso daí. E é isso, gente. Até a próxima.